Seguindo o nosso quadro, que é o meu quadro favorito aqui no canal, justamente o expandindo os temas que os filmes principais de Star Wars trazem, hoje a gente vai olhar para o filme 5, O Império Contra-Ataca, que é só o meu favorito. Olha só que interessante. Inclusive tem playlist, tá? Porque a gente vai separando por filmes e sempre que vai saindo um vídeo novo, ele entra na playlist. Então eu vou deixar as playlists que já tem aqui no canal, aqui no card e também na descrição. Provavelmente vai aparecer aqui no final também e tal, mas dá uma olhada, tem bastante coisa. É legal que eu sempre vou abastecendo ela, porque sempre vão saindo vídeos novos expandindo os temas que os filmes trazem. Olha só, que sacada. Vamos falar sobre o Império Contra-Ataca, mais precisamente sobre a Cidade das Nuvens. Cloud City, que aparece pela primeira vez no Império Contra-Ataca e é lindíssima, é um baita de um conceito da hora, mas aí fica a pergunta no ar. O que aconteceu com Cloud City? Porque depois ela não aparece mais, nos filmes no caso. A gente viu o que rolou no Império Contra-Ataca e depois, o que rola de verdade com aquele lugar? Vamos dar uma olhada. Primeiro eu acho justo a gente conversar sobre o que é a Cidade das Nuvens, o que é aquela plataforma, aquele lugar lindíssimo, lindo, maravilhoso. Basicamente, a Cidade das Nuvens era uma mega cidade, muito grande mesmo, que abriga milhões de seres e fica pairando na atmosfera de um planeta gasoso conhecido como Bespin. O planeta é cheio de gases tóxicos, então por isso que a plataforma fica na parte onde tem oxigênio, entende? Se ela for um pouquinho mais para baixo, a galera morre. Só que ela fica justamente ali minerando gás tibana. Então ela vai puxando o gás tibana de Bespin e vai refinando esse gás. O gás tibana, por exemplo, é usado para fazer combustível de nave, também hiperpropulsores. É um recurso muito importante para a galáxia de Star Wars, por isso que rola muito dinheiro ali. E quando eles chamam de Cidade das Nuvens é porque realmente é uma mega cidade com níveis e seres diferentes. Como eu falei para vocês, estamos falando de milhões de seres. É muito grande. A cidade é governada pelo Barão Administrador. E é aí que entra o nosso querido Lando, que obviamente ganhou o controle da cidade apostando. A Cidade das Nuvens é algo privatizado, entende? É como se fosse uma grande empresona e o Lando é quem administra, é quem manda, é o CEO dessa empresa. Vimos no Império Contra-Ataca que o Lando traiu os rebeldes porque foi obrigado pelo Império, né? Coagido pelo Império. Essa era a sacada. Por que o Lando topou entregar, por exemplo, o Han Solo, o Luke e tal, e salvar, entre aspas, a Leia, que esse era o trato até não ser mais? Porque a Cidade das Nuvens passava meio que batido, entende? Fica na orla exterior, Bespin é um planeta bem X, eles pagavam os tributos ali, o imposto pro Império, mas o Império não tinha um controle ali. Era o Lando que mandava, tem sua própria polícia, inclusive, o Império ficava meio longe. Então quando o Vader chega lá, eles falam, ó, se você não entregar os rebeldes, a gente vai tomar a Cidade das Nuvens. E, bom, somos o Império, você vai fazer o quê? Então o Lando não tinha muita escolha. Bom, mas sabemos que o trato foi todo atropelado, não deu certo, e o Lando vai embora com os rebeldes, e sim, o Império tomou o controle da Cidade das Nuvens. É basicamente isso que acontece pós-filme 5. Nos quadrinhos de Star Wars, na linha regular de quadrinhos de Star Wars que está saindo aqui no Brasil atualmente, estamos justamente entre os episódios 5 e 6, né? Entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. A gente vê um pouco mais desse controle. Bem ali no começo tem um arco onde o Lando volta para a Cidade das Nuvens para salvar o Lobot, que é o parceiro dele que tem aquele implante de computador na cabeça. O Lobot é quem administra de verdade o lugar, porque ele é basicamente um ser humano computador, só que ele tá sendo escravizado pelo Império, transformado num mega computadorzão, ficando suspenso. É uma cena bem bizarra, inclusive. O Lando vai lá salvá-lo, a Leia vai lá aprender como que mexe na carbonita. Vale lembrar que o congelamento, né, esse processo de congelar em carbonita, é justamente para transportar o gás tibana. E o Luke também vai lá procurar o seu sabre de luz perdido, que ele perdeu na luta contra o Vader, mas não deu certo, né, ele não encontra o sabre. Mas já dá pra gente ver de fato que o Império tomou o lugar para si, afinal, o lugar dá muito dinheiro e principalmente gás tibana. O Império nunca vai reclamar de ter recursos a mais de graça. Esse controle do Império dura aproximadamente 2 anos, porque o Lando só vai recuperar a Cidade das Nuvens depois do Retorno de Jedi. Por isso que ele fica muito tempo com a Aliança Rebelde. Ele acaba virando general, acaba ajudando, porque ele não tem muito pra onde voltar e nem recursos pra ir lá, entendeu? Porque como a guerra é muito grande, uma guerra aberta contra o Império, primeiro eles resolvem o macro e depois ele vai lá resolver o que aconteceu com a cidade. No jogo para celular Star Wars Uprising, que não dá pra baixar mais, é um jogo que
foi descontinuado, mas ainda conta pro cânone. Eles mostram pra gente que o sistema Anoat, que é justamente o sistema ali de Bespin, foi fechado após a derrota do Imperador. Isso é algo que a gente vê bastante, né, no cânone. Quando os rebeldes derrotam o Imperador, a segunda Estrela da Morte também é destruída. Vários governadores imperiais fecham seus sistemas, justamente para se transformarem em micro-imperadores, entende? O Império não existe mais, historicamente, né, tá acabando. Eu vou fechar aqui os sistemas que eu já governo e, bom, agora eu vou virar um imperador aqui. E o governador Ubric Adelhard fecha o sistema no que foi conhecido como Cortina de Ferro. Só que o Lobot consegue burlar o sistema dele e consegue mandar um pedido de ajuda para a Nova República, que de fato vai lá ajudar. Só que, lembrem, estamos já depois do Retorno de Jedi. Então depois o Império contra-ataca, o Império toma a cidade, acaba o Retorno de Jedi, acaba a Batalha de Endor. Nós sabemos que tem um ano até a Batalha de Jakku, que foi onde o Império se rendeu de vez. Dentro desse um ano rola esse rolê da Cortina de Ferro e também temos finalmente a retomada da cidade. Quando a Nova República se estabelece, bem próximo ali à Batalha de Jakku, então já tem um intervalo aí de um ano, por isso que eu falei que essa dominação do Império dura aproximadamente 2 anos. É um ano e pouco, porque do Império contra-ataca pro Retorno de Jedi tem um ano e pouquinho, mais um ano até Jakku, e a retomada da Cidade das Nuvens acontece ali um pouco antes de Jakku. No livro Fim do Império, que é o terceiro livro da trilogia Marcas da Guerra, tem um arco do Lando indo até a Cidade das Nuvens para lidar com os poucos Stormtroopers que ali ficaram. Porque pensa assim, Nova República já estava se estabelecendo, os Imperiais estavam correndo, né? Os remanescentes do Império estavam correndo. Pouquíssimos Stormtroopers, pouquíssimos Imperiais ficaram na cidade em si, depois de resolver a treta com o governador também. Então o Lando e o Lobot vão para lá e começam a fazer a limpeza ali, começam a tirar os Stormtroopers de lá do Império, e o Lando retoma o controle da Cidade das Nuvens. Infelizmente não sabemos mais o que acontece com o lugar, porque o Lando fica como barão administrador, ele se casa, tem até uma filha, isso tá no livro dele com o Luke, que chama Shadow of the Sith. Esse livro se passa aproximadamente 16 e 7 anos depois do Retorno de Jedi. Lá eles falam bem por cima que o Lando continuou como barão administrador, se casou, teve uma filha, a filha dele foi sequestrada pelo que parece ser a Primeira Ordem, depois disso ele meio que perdeu a mão, largou o controle e começou a ficar só numa busca para encontrá-la, entende? Deixando a Cidade das Nuvens meio que de lado. É só o que eles falam sobre a cidade, meio que entre a retomada da cidade, né, a retomada do controle, até o arco da Primeira Ordem, da Resistência, até os filmes das prequels. Numericamente falando, das sequels rola 30 anos depois do Retorno de Jedi. Basicamente, é 31 anos, tá, o Ascensão Skywalker, mas para arredondar, 30 anos. Na novelização e nas informações que eles passam de universo expandido, do filme 9, Ascensão Skywalker, é dito pra gente que a Cidade das Nuvens foi um dos lugares que resistiu à ocupação da Primeira Ordem, porque assim, entre os Últimos Jedi e Ascensão Skywalker, a Primeira Ordem começa, tem um intervalo de um ano, né, a Primeira Ordem começa a tomar planetas, meio que um planeta de cada vez, assim, chegando até Bespin, mas é um planeta gasoso, então chegando até a Cidade das Nuvens, e a cidade meio que se organizou para bater de frente com a Primeira Ordem, não deixando ser tomada. Eu amo o conceito da Cidade das Nuvens, eu amo o conceito de ser uma mega cidade mesmo, tipo... é um lugarzão mesmo. Mano, o Lando era um governante, cara. Olha só que interessante. E é interessante pensar, né, que ele só topa trair o Han Solo porque, bom, ameaçaram a cidade dele. Não só financeiramente, porque iam tomar o controle da grana, e a gente sabe que o Lando gosta de grana, mas também porque iam controlar a cidade. O Lando, como governador, como barão administrador, ele tem uma responsabilidade com a população da Cidade das Nuvens. A Cidade das Nuvens é um dos meus conceitos favoritos da trilogia original. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o que aconteceu com a Cidade das Nuvens. Olha só, como eu falei, tem muita coisa meio pingada, tal, não tem uma resolução, mas é bem interessante a gente saber que pelo menos eles lutaram contra a Primeira Ordem. Olha só, a cidade não se rendeu. Legal, né? O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Lembrando mais uma vez que eu vou deixar os outros vídeos das outras playlists aqui embaixo na descrição, também aqui no card, e vai estar aparecendo aqui na tela. Muito obrigado pra você que achou o vídeo até agora. Lembrando mais uma vez que eu vou deixar aqui embaixo na descrição meu link de afiliado lá na Amazon. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, compra pelo meu link. Não muda em nada o preço das coisas que você compra, apenas vem uma porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal financeiramente falando. É sério, ajuda mesmo. As minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela, se quiser me seguir por lá, Twitter, Instagram e tal, vou deixar tudo aqui bonitinho. Twitter não, X, vou deixar aqui embaixo bonitinho. E agora eu me despeço, valeu, falou e tchau!